Olá, gente, meu nome é Neilton Júlio e hoje nós vamos falar acerca de alguns versículos que se encontram no primeiro capítulo de Filipenses, a partir do verso 3 ao 11. E o título deste vídeo, você já tira de cara: Aquele que começou a boa obra. Como Paulo, ele viu, o futuro da igreja de Filipos. E aqui eu quero compartilhar alguns versículos para que a gente comece, a falar acerca do que Paulo viu. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Grave isso aí, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós, todos, porque vos já tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós temos, e entre aras da aflição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais, e tem ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejam sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Grande, saudação de nosso irmão Paulo para a igreja em Filipe. Para a gente entender o porquê Paulo fala tão bem desta igreja, que quando lemos aqui, nós podemos perceber que existia uma consideração da parte de Paulo pela igreja em Filipe. Nós temos que entender isso a partir do ponto de partida. E para nós entendermos isso, a gente tem que entender como foi o surgimento desta igreja, como ela surgiu. E a gente encontra essa história lá nos versos do capítulo 16 de Atos, a partir do verso 6 até o 40, do capítulo 16 de Atos, nós vemos ali como foi que surgiu a igreja em Filipe. Em uma noite, Paulo tem uma visão de um homem na Macedônia, pedindo que fosse até ele, porque eles precisavam de ajuda. E através dessa visão que começa o projeto e a obra de Deus em Filipe. E o que é que essa cidade tinha de grande importância? Para a gente entender o porquê tudo começou em Filipe, a gente tem que entender o contexto dessa cidade, o que ela significava, o que ela era. E a história é muito, importante, porque a gente vai ver do início até quando tudo se findou, a igreja se findou à mão de Deus. Essa foi a segunda viagem missionária de Paulo. E Filipos foi a primeira colônia, posso dizer, de Roma, que ele entrou e visitou. E aconteceu o quê?
ali, logo de cara, ele vai em um rio, como diz, vamos lá ler, para a gente se basear totalmente na palavra, para não ficar nas minhas falas. Separei aqui alguns versículos, a partir do verso 13. Paulo chega em Filipos, capítulo 16 de Atos. E aí o que acontece? E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Então assentamos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, olha aí, começou a igreja, chamada Lídia, vendedora de púrpuras da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois foi batizada, ela e a sua casa, a igreja, nos rogou dizendo: se haver julgado, e eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangiu a isso. Então, assim, a igreja começou bem humilde, na beira do rio, aonde Deus precisou somente de uma mulher que estivesse disposta a ouvir a mensagem da cruz. Automaticamente o seu coração é comovido pelo testemunho da vida de Cristo, falado, né, pela vida de Paulo, e aí começa a igreja. Aí tem um outro contexto, né, dessa história da igreja de Filipe, bem importante para nós entendermos como foi que ela aconteceu. Foi a jovem possessa, aquela que tinha espírito de aliviação. A partir dos versículos 16 ao 18, a gente consegue entender. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. E esta, segundo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus, o Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado pelo Espírito Santo, obviamente, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Então, assim, olha, igreja, aí você está crescendo, viu? Primeiro começou na beira do rio, através de uma mulher chamada Lídia, né, que deu ouvido, né, ao Evangelho de Cristo, testemunho de Jesus através da vida de Paulo. Depois ele indo novamente para esse mesmo lugar, a oração, se depara com esta jovem que vivia aprisionada por esses espíritos enganosos, esses espíritos malignos, que até dava a ela, né, as adivinhações das coisas, mas Paulo, perturbado pelo Espírito Santo, repreende, faz cair por terra e na hora saiu. Libertação. Essa menina, ela foi liberta. Aconteceu libertação nessa cidade. Então ela faz parte da igreja. Obviamente faz parte da igreja. Depois disso, né, teve-se um grande alvoroço. Os donos, né, praticamente dono dessa menina, invocado com Paulo, por conta de ele ter expulsado os espíritos malignos que existiam na vida dessa menina, que geravam grandes lucros para ele, né, dinheiro, né? Levaram Paulo diante dos governantes naquela cidade. Vamos acompanhar aqui para não ficar na minha palavra. Capítulo 16 de Atos, a partir do verso 26.
25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. Isso, Paulo já, depois desse cenário dele ter expulsado o espírito maligno, o espírito de adivinhação da vida dessa menina, após ela se converter, obviamente que ela se converteu, os donos dessa menina levaram Paulo e Silas, né, diante dos governantes daquela cidade, fizeram com que eles viessem ser açoitados, apanhados, depois lançaram ele no carro. E aí vai acontecer a terceira convulsão, que começa a partir do verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. A gente vai ler até o 34. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando um carcereiro e vendo abertas as portas das prisões, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro, e todo o trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, depois à mesa. Então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, assim, a 34 aqui embaixo. A terceira convenção foi desse carcereiro, né? Então, a gente já entendeu como foi que a igreja começou. A igreja começou por uma mulher, a qual deu ouvido ao Evangelho do Senhor, na beira daquele rio onde aconteceram as orações. Ela foi batizada, a sua casa também foi convertida. A Bíblia não relata quantos da família dessa mulher se converteu, né? Teve essa jovem que tinha um espírito de adivinhação que foi liberta. Obviamente ela passou a crer, né, nos milagres, nas promessas do Senhor, e também, possivelmente, a sua família, né, eu estou conjecturando aqui, a sua família também se converteu, e o carcereiro, né, onde a própria palavra diz que tanto ele quanto os da casa dele foram batizados. Então a igreja começou basicamente a partir dessas três pessoas, esses três pilares: Lídia, a jovem que tinha um espírito de adivinhação, e o carcereiro, né? E ali Paulo parte, né? Então assim foi a história de como surgiu a igreja de Filipe, né? E Paulo fala tão bem dessa igreja, e nós agora vamos entender o cenário histórico dessa cidade, para você entender a soberania de Deus e a estratégia que Deus teve, né, de usar Filipos como um ponto de estratégia para poder expandir o Evangelho, né, a ponto de chegar até nós hoje em dia. Filipos, né, era uma província da Macedônia. Então, quando a gente vai entender, começou tudo com Filipe II, né, era o rei da Macedônia. Antigamente, essas regiões eram divididas em tribos, né? Aí Filipe, esse rei, Filipe II, que inclusive é o pai de Alexandre, o Grande, né? O conquistador dos mundos conhecidos, né? Como nós conhecemos, ele era o pai de Alexandre. Ele decide unificar, né, essas províncias
e tornar a cidade da Macedônia, né? Onde ele criou um exército forte, estratégias maravilhosas militares e armas inovadoras, né? Como a Avalanche, né, de Macedônia. Então, foi uma cidade assim, muito importante, né? A história de Alexandre nós conhecemos e sabemos que ele foi, né? Ele foi um grande conquistador, aonde conquistou Egito, conquistou Pérsia, né? E ele expandiu a cultura grega para esses países, para esses mundos, né? E daí vem um termo, helenita, né? Os judeus helenitas, né? Porque tinham uma influência da cultura grega, né? É uma história bem interessante para que a gente venha entender a soberania e a estratégia de Deus. Aí acontece, né, a tal da batalha, praticamente depois de Alexandre, 281 anos depois, acontece uma batalha chamada para Júlio César, né, no caso de Júlio César, de Alexandre para Júlio César, 281 anos. E aí acontece uma batalha chamada a Batalha de 42 a.C., né, onde um tal de Brutus, com Cássio, os conspiradores de Júlio César, praticamente os mandantes do assassinato de Júlio César, né, se levanta contra Antônio Marcos e, se eu não me engano, é o nome do sobrinho dele. Eu me esqueci o nome do sobrinho dele, mas era o sobrinho dele, o sobrinho de Júlio César, sobrinho neto que era praticamente herdeiro. Se levanta contra Antônio Marcos e esse sobrinho de Júlio César. E Antônio Marcos, juntamente com o sobrinho de Júlio César, né, que eu me lembro que ele vem se tornar depois o primeiro imperador, que Roma deixa de ser república, vira império, né, e o primeiro imperador é justamente, basicamente, esse sobrinho dele, neto, que passa a ser chamado Augusto. Né? E aí acontece essa batalha ali em Filipe. Essa batalha aconteceu nos campos de Filipos. E por conta desta batalha, Filipos, ela se tornou uma das colônias que praticamente, assim, entre aspas, era uma das mais consideradas, né, do Império Romano. Ela tinha privilégios, né? Alguns impostos não eram cobrados, e era uma cidade turística por conta dessa batalha, né? Então, muitos turistas vêm ali por conta da história que aquela cidade tinha. Então, muitos turistas vivem ali. Então, observe aonde Deus, né, estrategicamente envia Paulo através da visão que ele teve deste homem da Macedônia, né, que Filipos foi a primeira cidade, e envia Paulo para poder semear o evangelho. Basicamente, aonde existia, né, uma visitação ali de turista, um peso econômico, político que existia naquela cidade por conta desta batalha. Então não foi em vão, né, de Paulo ter ido ali primeiro, né? E acontece que Filipos tem esse poderio, né, em relação à visibilidade por conta da sua cultura. Paulo chega ali, né, forma essa igreja que começou através da Lídia, a jovem que tinha espírito de adivinhação, e o carcereiro. Né? E Paulo, quando ele vai falar aqui, ele fala que a igreja de Filipenses, lá em Filipos, era uma igreja que era generosa, uma igreja que era amorosa, cheia de amor, né? Uma igreja que tinha todas as características para fazer com que o Evangelho de Cristo viesse se expandir. Depois de alguns séculos, entra governo, sai governo, Filipos, ela perdeu a potência econômica
que ela tinha, né? E os seus moradores, se você for fazer uma pesquisa, né, acerca dos cristãos que habitavam ali em Filipos, você vai ver que a igreja de Filipos ela não se acabou. Os cristãos que ali habitavam tiveram que migrar para províncias, né, vizinhas, como a Cavala, né, da Grécia, por conta de que a cidade ali de Filipos parou de ter incentivos, né, parou de ter visibilidade, e eles tiveram que fazer essa migração para as cidades vizinhas. Em uma dessas cidades, né, foram justamente essas que eu falei agora, a Cavala. Né? E você vai ver que em concílios, né, que tinham de cristãos, você vai ver bispos, líderes da igreja de Filipos participando. Então, a igreja ela não acabou. Tanto que ela não acabou, que foi um dos pilares mais importantes, né, em relação a amor, generosidade, fidelidade, uma igreja que apoiava a questão missionária, né, que o Evangelho veio para até nós. Veio para até nós. Né? A gente sabe que teve outras cidades, a gente não pode tirar méritos de outras cidades, né? Da mesma província ali, da Macedônia dele, a gente não pode tirar esse mérito, mas Filipos foi o ponto de partida, né? A chave, ela foi o ponto de partida para que o Evangelho chegasse até nós. E o que é que eu aprendo e o que é que fica de lição? O que é que fica de lição e o que eu quero passar através dessa palavra? A visão do apóstolo Paulo, ela estava bem mais além do que tudo que a gente possa imaginar. Paulo estava vendo ali, em Filipenses, uma igreja que ia ter uma expansão tão grande, a ponto de respirar até em nós, que ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer assim, tendo por certo, versículo 6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele está profetizando que a igreja de Filipos, os filipenses, né, iam ser aperfeiçoadas. A essência que existia dentro daquela igreja, naquela igreja, ia de ser aperfeiçoada na vida tanto deles que ali estavam, como hoje na nossa vida, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma igreja que carrega consigo a identidade direta do que de fato Deus espera da igreja. Generosidade, amor e apoio. É isso que Deus quer. Essa é a mensagem, esse é o centro da mensagem de que, no capítulo 1 de Filipenses, quer passar para mim e para você. Quando você vai pegar todo o cenário histórico daquela cidade, daquela província, daquela colônia, você entende a importância de que ela tinha e que o Evangelho ele foi colocado em um lugar estratégico, aonde muitos turistas ouviam. É como se fosse Salvador. Salvador hoje, né, ela tem a fama e é considerada como, e de fato foi, a primeira capital do Brasil. E muitos turistas vêm hoje para Salvador por conta desse legado histórico que ela carrega. Né? Infelizmente, né, chegam aqui e acabam encontrando diversas culturas que não tem nada a ver com o Evangelho. Não estou falando mal de religião de ninguém aqui, pelo amor de Deus, né? Mas acabam encontrando diversas culturas, diversas origens de culturas que falam de várias outras coisas, né? Mas em Filipe, né, os filipenses carregavam a questão do amor, da caridade, eram apoiadores. Quando você vai ler o capítulo 4, você vai ver que
eles incentivavam Paulo, até mais de uma vez, né, que era de costume, cada igreja, né, em cada província, mandar uma oferta missionária para que Paulo continuasse a sua viagem. E teve ponto de mandar até mais de uma vez. Então era uma igreja que apoiava. Então o que Paulo ele viu nessa igreja é o que está respingando nos nossos dias, né? A verdadeira igreja que carrega o amor, que carrega a caridade, né? Que carrega a generosidade, que carrega a fidelidade e o apoio para que cada vez mais o Evangelho de Cristo venha a ser expandido. Isso é muito interessante, né? Uma igreja que apoia. E Paulo viu isso, tanto que ele profetizou, ele disse: aquele que começou a boa obra em vocês há de aperfeiçoar até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele profetizou que não ia acabar ali, que isso ia se expandir, de fato tem se expandido. A gente vê igrejas hoje, né, que abraça essa mesma causa, essas mesmas características que existia lá na igreja de Filipe. A gente vê, né, graças a Deus eu faço parte de uma, né, eu sou assembleano, e a Assembleia de Deus, se vocês vão fazer uma pesquisa, é uma das igrejas que mais tem missionários fora do Brasil, que mais envia missionários, né? É uma igreja que tem obedecido a esse chamado, é uma igreja que abraça essa causa, sabe? Glória a Deus. Tanto que no mês tem um domingo na nossa igreja que é separado para o culto de missões, aonde toda oferta, em todas as assembleias de Deus, na Bahia, né, pega essa oferta junta e manda para esse núcleo, né, aonde organiza a ida e a manutenção desses missionários. Então é uma igreja que tem obedecido, né, e tem feito se cumprir o que Paulo viu na igreja, né, de Filipe. Este vídeo é basicamente para isso, para que venha a haver, né, um despertar nas nossas vidas, para que nós venhamos carregar nas nossas vidas, né, essas características da igreja de Filipe, né, uma igreja que apoia, uma igreja que ama, uma igreja que abraça a causa de fazer com que o Evangelho venha cada vez mais se expandir, né. Talvez você possa dizer assim: todo mundo já conhece, a internet está aí, mas será que conhece da maneira certa? Será que conhece da maneira como Jesus quer que conheça? E eu e você pode ser esse apoiador, né? Através das nossas redes sociais, através da nossa ajuda financeira. Amém, glória a Deus por isso. Porque é isso que tem que se cumprir, sabe? É isso que tem que se cumprir. E que o Espírito Santo de Deus possa cada vez mais, né, tocar em nossos corações, para que a gente venha fazer o que Paulo viu na igreja de Filipe, e que ele profetizou que até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo ia de ser aperfeiçoado, venha se cumprir tanto na minha vida quanto na sua. Deus abençoe a todos aí e deixe você ser tocado, deixe você ser usado como um canal de bênção. Se você não tem disponibilidade para ir, apoie quem pode ir, porque você faz parte disso também. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém.